Olá, amigos do André Luiz, do Centro Espírita Ceal André Luiz do Guará, que nos ouvem aqui através dessa ferramenta do YouTube, através dos canais do André Luiz. É com muita alegria que estamos hoje aqui recebendo esse convite dessa casa de oração e de prece, que há mais de 60 anos acolhe todos, consola, esclarece, acolhe todos corações fraternos que procuram por um momento, por uma palavra, que buscam as dores da sua alma para curar as dores do seu corpo. E é com muita alegria que estamos aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus de Nazaré, à luz da doutrina espírita, que nos auxilia cada vez mais na compreensão, esclarecimento, consolo e acolhimento deste Evangelho para que possamos vivenciar e não somente presenciar. Nesse tema que hoje buscamos falar, renovar o coração, um chamado de Jesus, nós começamos com uma reflexão do ano de 2025. Nós estamos em janeiro, já estamos em alguns dias úteis, já hoje é dia 9, os corações já estão mais calmos, não estamos mais naquela agitação das festas de final de ano, onde escolhemos estar com as melhores roupas, estar com as pessoas que queríamos, estar no lugar onde queríamos. Preparamos uma ceia no Natal, no Ano Novo. O Natal é sempre com a família e o Ano Novo a gente está sempre buscando um lugar bem agradável, um lugar bem aconchegante com os amigos e com as famílias também. Aí eu pergunto, nesses 365 dias que passaram, quantas horas não tem um ano, né? Quantas mil horas não tem um ano? Será que nós tivemos uma hora com Deus? Ah, Wagner, mas eu fui em várias palestras, eu tomei passe, eu faço minhas orações, mas a uma hora com Deus que a gente fala é o que está narrado lá no livro que André Luiz nos narra, no livro Libertação, em que o Espírito leva ele num templo onde está tendo uma oração. E André Luiz e o Espírito entra, que eu não me lembro o nome, eu peço desculpa a vocês, que eu tenho que anotar essas coisas. E o Espírito que está conduzindo André Luiz naquela história, ele entra com André Luiz no templo. E ele fala, olha lá, preste atenção no líder religioso agora. E o cara que está conduzindo a oração, ele pede que todos naquele momento se conectem com Deus, que conversem com Deus, que coloquem os seus pedidos, as suas aflições. Aí uma musiquinha bem suave, e ele conduzindo a palavra muito calmamente. E aí o Espírito chega para André Luiz e diz, presta atenção agora na mente das pessoas. A nossa glândula pineal é o que nos conecta na hora da oração. E aí começam a acender as luzinhas. Várias mentes acendendo. Fica o templo muito bonito, o André chega a se comover. E André Luiz nos narra que o Espírito diz para ele, acalma, não se empolgue. Naquele momento, no meio da prece, entram as sombras no templo religioso e começa a soprar no ouvido das pessoas. E o Espírito deixa André Luiz ouvir. É como se os espíritos soprassem. O alarme do seu carro está disparando. Quando você sair daqui, você marcou de comer uma pizza com os amigos. Amanhã é dia de você trabalhar. Probleminhas, coisinhas bobas que nos desconectam do momento de concentração, de meditação. E nesse momento,
André Luiz se assusta que as luzinhas começam a se apagar. Puf, puf. Quer dizer, eu não estou mais conectado, eu estou ali de cabeça baixa, mas eu não estou em corpo e alma, como a gente diz, em coração e em mente conversando com Deus. Eu me desligo para os problemas terrestres, os meus problemas diários, problemas simples e muitas vezes naquele momento. Joana de Ângeles ela fala muito bem disso, que é a nossa poder de falta de concentração. E aí o Espírito fala, vai prestando atenção, apagam-se quase todas as luzes, todas as mentes do templo, até a do líder religioso. Olha que interessante, até a pessoa que está conduzindo a prece, naquele momento, ele se desconecta, que ele pensa em alguma coisa. Fica só de uma senhora sentada no banco da frente, de cabeça baixa, serena. É a única que se mantém. Pelo menos temos alguma notícia boa, né? Alguém se conectou. E o que é essa história, que eu achei muito interessante, que nos traz várias coisas, ela nos traz esse renovar o coração. Esses 365 dias, 365 oportunidades que eu abri o olho, que eu desdobrei a alma ao anoitecer. O que eu busquei para renovar? O que eu trouxe de novo para mim? Para dizer que eu estou começando o ano renovado, com novas esperanças, com o que eu mudei dentro de mim. Mas quando a gente fala mudar, é mudar os pensamentos, mudar a forma de agir, é pedir perdão para nós mesmos, é buscar o nosso interior. Se nós olharmos na literatura espírita, essa daqui que nós vamos falar dela daqui a pouco, Caminho, Verdade e Vida, o Evangelho segundo o Espiritismo, que não pode faltar, que está aqui, e esse Justiça Divina que fala do Evangelho, várias literaturas vão nos trazer a importância da concentração, da prece. No capítulo 27, Allan Kardec fez questão de colocar vários tipos de prece, coletâneas de prece. Será porque Allan Kardec, depois de nos mostrar as bem-aventuranças, as moradas do meu Pai, a caridade moeda da salvação, sede perfeitos como Deus, vários mamon, várias passagens que Allan Kardec nos traz, ele fecha com coletâneas de prece, vários tipos de prece. E Jesus, como Amélia Rodrigues nos narra, deu importância à prece, como sempre, pois ele se recolhia muito para conversar com Deus. Um dia antes, na noite de ser preso, ele se recolhe para conversar com Deus. E ele diz aquela passagem, orai e vigiai. Ele cobra dos discípulos. E nessa importância da prece, quando Joana de Ângeles fala que temos que se manter em prece, ela não está dizendo que a gente se vire santo, que a gente vire um monge, desculpa a palavra, o tempo todo em oração e não fazer as outras responsabilidades. Não. Estar em prece é vigiar os pensamentos. Eu tenho o poder de controlar os meus pensamentos. Na questão do Livro dos Espíritos, que diz: os espíritos nos conduzem, e quando os espíritos perguntam, respondem, muito mais do que pensais de ordinários, a gente usa isso como uma muleta. Mas os próprios espíritos disseram que eles nos controlam. Você leu a questão 425, a 26, a 27, as sequências? Uma vez eu perguntei isso para um colega meu. Mais ou menos, eu falei, mas leu igual você deu importância a essa?
porque essa trata da sua conveniência. Calma, Wagner. Eu falei: "É, trata da nossa conveniência. Eu sou conveniente em dizer que eu não faço isso ou faço aquilo, porque o livro dos espíritos diz que os espíritos controlam a minha mente". Percebem? Então, eu uso aquilo para minha conveniência, para as minhas fragilidades, para as minhas fraquezas. Aí o que que eu busco? Eu vou lá na sequência onde diz que eles quais os tipos de espíritos que a gente quer que controle a nossa vida. Quais? Joana de Ângeles tem uma passagem com Divaldo Franco que ele está muito revoltado porque aquele espírito o persegue. Lá no filme, eu indico para vocês, o Divaldo Franco, Mensageiro da Paz. Eu sou muito visual, tenho déficit de atenção, não tenho vergonha de falar isso. Depois que eu descobri, eu tenho que assumir essa minha patologia. Depois da mediunidade, do desenvolvimento da mediunidade, melhorou bastante. E eu uso medicamentos. E Divaldo Franco está reclamando que aquele espírito controla ele. E ele tem acabado de passar por uma cena em que ele tentou suicídio. Ele chega no elevador e ele vai se jogar lá embaixo. E os espíritos gritam: "Não!". A cena no filme é muito legal. E aí, Joana aparece para ele e ele questiona Joana: "Por que que vocês não tiram aquele de mim? Por que que vocês não?". Ela fala: "Não é o momento. Você mesmo vai resolver isso". Aí ele pergunta: "Ele não pode ser, trabalhado numa mesa mediúnica?". Ela: "Sim, mas esse caso específico é você que tem que resolver". "E Divaldo, meu filho", ela fala para ele, "percebe quando ele entra na sua mente. O que você estava pensando lá? Quais eram os seus pensamentos que chegou a ele a controlar a sua mente, que te irritou, que te deixou nervoso, que te levou a isso? Você fala que a gente não toma conta, mas você está vendo alguém aqui é de madrugada". Ele: "Não". "Você escutou os espíritos gritando?". "Não". "Sim, foram todos aqueles que você ajudou, espíritos que você ajudou. Agora, se você perceber que esse irmão, ele só entra na sua mente quando você baixa a sua vibração". Aí ele fica pensando assim, no filme é legal que mostra as cenas anteriores, quando ele entra no bonde, uma menina faz chacota, porque ele vê um velho sentado do lado da menina, e a menina chama ele de louco, ele sai e chuta o balde. Quando ele perde o emprego, que ele chega em casa triste, e várias outras situações, né. Então, o que que Joana está falando? O que o Livro dos Espíritos já nos fala. Quais são os tipos de pensamentos que você tem que se conecta aos espíritos. Os espíritos superiores, eles falam que nessa renovação, eles precisam ir até nós, mas nós precisamos nos erguer um pouquinho, precisamos subir um pouquinho, mas nós não conseguimos ir até eles. É muito interessante isso. E eles veem o nosso esforço, eles verem o nosso esforço de melhorar os pensamentos, de entrar em oração, de meditar, de trabalhar aquela má inclinação, de trabalhar a minha virtude. Joana de Ângeles trabalha muito o nosso potencial. As pessoas falam que Joana das literaturas de Joana de Ângeles são duras. Não, eu não acho. Eu já acho totalmente ao contrário. Ela é disciplinada. Ela segue o evangelho por toda a construção que ela teve em várias encarnações. Não foi por causa dessa última encarnação. Ela diz isso. Então é toda uma escada que ela subiu. E esse espírito podia estar o quê? Num planeta feliz lá atrás, lá em cima, tranquilo, vivendo com os seus comuns, espíritos de luz, em oração e pronto. Mas não, ela resolveu vir até nós, se conectar a um médium que se colocou à disposição, que teve uma missão,
e trazer toda essa literatura de esclarecimento. Ela, Emmanuel, André Luiz. E André Luiz, ainda coloco ele assim, não melhor, mas ele ainda é como nós, porque ele desencarnou recentemente na literatura, está lá, e a gente vê ali que entre o desencarne dele e o primeiro livro, Nosso Lar, deve ter o quê ali? Não sou bom de conta, mas uns 10 a 15 anos, né? Então, eu estou falando não quando o Nosso Lar foi publicado, mas quando o Nosso Lar ele escreveu. Porque ainda teve quem questionou o Nosso Lar. Não, isso aí temos que verificar. Quer dizer, quem somos nós? Tudo bem que Allan Kardec nos pediu isso, mas questionamos, duvidando de um espírito que quer nos ajudar. Olha só que interessante, gente. Esse espírito quer nos ajudar, nos esclareceu como é no plano espiritual, como podemos fazer para chegar melhor no plano espiritual. Olha só que interessante. E depois vem Joana de Anges, através de Divaldo Franco. E Manuel Filomeno nos traz como trabalhar as obsessões. Amélia Rodrigues, com as suas histórias de Jesus, implementando a poesia para romantizar e deixar ainda Jesus mais belo do que já é. Vem Meimei, e todos esses espíritos estão preocupados, já chegaram no estágio deles, eles estão evoluindo e já estão, como diz nós, muito bem. Perante a nós, eles estão muito bem. Eles não, se você disser isso com um espírito desse, ele vai dizer: não, eu ainda tenho muita caminhada pela frente. Mas eles estão aqui para nos ajudar, nos auxiliar nessa regeneração do planeta, nessa renovação que Jesus já tinha feito o chamado lá atrás. Gandhi nos fala que se nós cristãos nos apegássemos ao Sermão do Monte, Jesus não precisaria mais fazer nenhuma pregação. Olha o que Gandhi fala, a importância do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Aí você pega as bem-aventuranças. Ah, Wagner, o que que as bem-aventuranças têm a ver com a renovação? Tudo. Jesus, quando ele diz, bem-aventurados os pobres em espíritos, ele já começa com a humildade. Primeira bem-aventurança dele já é falando dos pobres de espíritos. Ele já nos traz a importância da gente renovar o nosso coração, da gente renovar a nossa mente. Porque o mundo vivia sob um sistema grandioso de Roma e um sistema mais grandioso ainda do Sinédrio. Quer dizer, os pequeninos, como eles chamam, nós chamamos hoje dos pobres, os pequeninos estavam ali, numa bolha, no meio. Minha avó usava um ditado que eu acho que é bem esse, entre a cruz e a espada. Eles estavam ali. Um colega meu falou uma história que eu acho muito interessante, olha só. Ele fala que, imagine você andando em Roma. A gente estava lá no centro, lá na comunhão. Eu não me apresentei, tá, gente? Meu nome é Wagner, mas vocês estão vendo aí, eu sou da comunhão espírita. E a gente estava lá, ele falou assim: imagina aqui, você vai nesse corredor. Aí lá na frente um soldado romano. O que você faz? Eu falei: vou entrar na porta. Não vou dar de cara com esse soldado romano, porque ele pode me prender a qualquer momento. O soldado romano, ele podia olhar para você, cismar com você e te prender. E pior, te prender e te matar. Ele tinha poder para isso. Ninguém tirava esse poder dele. Aí ele fala assim: tá, e você entra na porta, dá de cara com dois fariseus, cismando que você está com a mão suja, ou que você não está com a veste apropriada para estar ali dentro. Vai questionar se for sábado, se você se alimentou e comeu naquele dia, se você já fez sua oração, e se você não fez, você pode ser penalizado. Quer dizer,
Os pequeninos de Jesus não tinha para onde correr, não tinha quem socorresse eles. Por isso Deus fez esse planejamento de trazer Jesus à Terra 1000 anos antes. Olha só, 1000 anos antes. Roma ainda não estava nem no poder. Mas Deus, com toda a sua misericórdia, já viu o sofrimento do povo. E já chega para Jesus e fala: meu filho, você tem que ir lá na terra, humanizado, encarnado. Porque eu já mandei mensagem para Moisés, eu já mandei mensagem por Abraão, por Davi, por todos, e eles não entenderam nada. Aí vem Jesus com a boa nova, com a renovação. E ele diz que bem-aventurados são os pobres de espíritos, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quer dizer, vocês choram hoje, mas vocês serão consolados. Existe uma vida futura, existe uma esperança. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Os mansos. Nós estamos muito longe ainda. Ele veio e nos diz os mansos. E cada vez somos menos mansos. Somos mais feras ferozes andando pelo planeta Terra. Cada vez nos irritamos mais. Cada vez agredimos mais o nosso irmão. Julgamos, condenamos. E hoje não precisa de estar pessoalmente, é pela rede social. Entramos lá na rede social, fazemos bullying, jovens buscam o suicídio, idosos largados em suas casas, como depósito de móveis velhos, porque não nos servem mais, só dão trabalho. Eu vejo minha mãe e meu pai com 88 anos, toda vez que eu vou lá, somos 4 filhos, mas só 2 tomam conta. Quer dizer, e Jesus vem e nos diz totalmente ao contrário. E ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Fome e sede de justiça. E que justiça é essa? É a justiça divina? Ou é aquela nossa justiça que a gente olha e condena o outro? É aquela justiça em que eu olho e falo: ah, ele vai pagar o que ele me fez. Não, isso não vai ficar assim, não. Eu já deixei de ser manso e ele vai falar lá na frente: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. Ele fala lá em cima, os, os pobres de espírito e também os puros de coração. Ele vai cada vez mais fortalecendo o que? O amor, o perdão, a convivência, a fraternidade. Você lembra que eu comecei falando em corações fraternos, palavrinha mansa e bonita? Mas será que nós pensamos isso mesmo? Que o nosso irmão são corações fraternos, corações amigos, pessoas que eu não preciso de andar abraçada nem conviver todos os dias, mas eu tenho que respeitar, porque eu ainda estou muito longe de amar, muito longe de amar. Eu ainda olho o amor como uma prova. Olha o que nós ainda olhamos o amor como uma prova. Eu preciso passar pela prova do amor. O amor não é prova. O amor é nossa essência. Aí eu digo de boca cheia, ah, um dia desse um amigo falou isso para mim no espírito. No centro espírita, a gente tomando café lá. Cara, essa prova do amor. Eu falei, o quê? A prova o quê? É, eu tenho que amar, eu preciso amar. A pessoa me faz um mal, eu tenho que amar. Nós ainda olhamos o amor como um castigo. Olha só como é que a nossa fragilidade.
Interrompendo um pouco aqui as bem-aventuranças, quando Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me negará 3 vezes. Ele está falando ali para Pedro: tu é covarde, desculpa a palavra aqui, tu é um frouxo, tu tem medo de morrer, Pedro. Quando tu vê o chicote chiando no seu ouvido, minha avó falava assim: quando tu vê o cinto zoando no seu ouvido, você vai resolver as coisas, né? Então, ele está falando o quê? Isso? Não. Todos os acontecimentos de Jesus, ele provocou aquilo para nos trazer um ensinamento. Sim, tudo de Jesus é ensinamento. Por isso que ele é o mestre dos mestres. Humberto de Campos nos fala sempre: atentemos ao detalhe de Jesus, não ao conteúdo da história. O conteúdo é muito lindo. Jesus chegou para Pedro, falou que ele ia negar e a gente fica com aquele discurso. Mas e o detalhe? Qual era a mensagem final? Jesus estava mostrando a fragilidade humana. Sim, meu filho, tu não vai me negar porque tu é mau, porque tu é ruim, porque por causa disso não. É porque o ser humano ainda é muito frágil, ainda cai quando vem a dificuldade. Mas você vai se erguer. Tanto é que Pedro lá na frente cura quando ele sai do templo de Formosa. Ele cura quando um aleijado pede dinheiro. E ele fala: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho para lhe dar, eu lhe dou agora. Pega na mão do cara, levanta ele e fala: levanta-te em nome de Jesus de Nazaré e anda. Quer dizer, é isso que Jesus estava falando. Você ainda é muito novo ainda, vocês estão comigo há pouco tempo, mas vocês vão aprender tudo isso. E é isso que ele está nos mostrando. Nós temos ainda a nossa fragilidade humana. Nós somos muito frágeis. Nós nos irritamos fáceis. Nós maltratamos com a facilidade imensa. Nós ainda somos muito apego ao ter e não ao ser. Quer dizer, nós viemos para servir, mas estamos apegados ainda ao ter, ao poder. Tanto é que várias vezes nós fazemos comparações. Fazemos comparação com a simples prece. Você viu a prece do Wagner? Nossa, faltou alguma coisinha ali, né? Ele não estava bem conectado. Mas você viu a prece da Cibele? Que prece linda! Cibele é uma colega nossa. Peço licença de citar o nome dela. Você viu a prece da Cibele? Você viu a prece da Gabriela? Você viu a prece? Então, nós fazemos comparação com preces, que é um momento espontâneo. Você solta o que está em seu coração. Eu e Amélia Rodrigues nos traz isso. Quando Jesus está com os seus discípulos e Pedro fala: mestre, nos ensina a rezar. Ele ainda deixou uma prece para nós, para aqueles que acham que não sabem rezar. Pois rezar é conversar com Jesus, é fechar o olho e falar: mestre, me ajuda. Mestre, estou aqui perante a ti. Eu sei das minhas fragilidades. É o que vier no seu coração. Jesus não quer palavras bonitas, termos bem arrumados, né? Como a gente diz no português, tudo bem colocadinho, né? As conjunções, os verbos, os substantivos. Jesus não está preocupado com isso. Ele está preocupado é o que seu coração está soltando, que você está sentindo, se é espontâneo, se é sincero, se existe aquela renovação. É isso que o deixa preocupado e triste. Foi por isso que Jesus chorou no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, na noite que ia ser. Por isso que Jesus chora. Por isso que ele fala: afasta de mim esse cálice.
por causa dos pensamentos que vêm, querendo desconectá-lo com Deus. E por isso que ele chora, porque ele fala: Pai, ele já está programando aquilo que ele vai dizer, perdoa que eles não sabem o que fazem. Ele já está ali falando: Pai, por que eles não me compreenderam? Porque ele deu todas as mensagens. E ele da misericórdia, ele fala: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Ele fala de misericórdia, de puro de coração, de justiça, de fome e pacificadores. Quantas vezes nós somos os pacificadores? Num trabalho, uma reunião de trabalho, coisa simples, uma reunião de família. Um amigo chega para você e fala: Nossa, você viu na reunião? Fulano foi meio áspero comigo, né, nas minhas colocações. Em vez de você falar assim, "Né, ele poderia não estar num bom momento, meu. De repente ele não quis dizer isso para você. Ou fiquem calados, em silêncio. Não, você fala, realmente, achei que ele foi muito áspero com você. Ele não precisava falar daquele jeito. Vai lá e tira a satisfação com ele. O que eu estou fazendo? Jesus me pediu para ser pacificador. E eu não estou sendo. Eu não estou sendo puro de coração. Eu não estou sendo pacificador. Eu não estou sendo misericordioso. Eu estou julgando o outro. E eu estou dando a oportunidade que tudo aconteça comigo no outro dia. Porque amanhã eu posso estar nessa posição. Percebemos? É essa renovação que a gente vem buscar todos os dias. Essa renovação de que quando muda o ano, nós temos que fazer. A gente sabe, eles já nos falam nas literaturas, e do outro lado, o relógio é essa transformação. Lá não tem esse relógio que nós temos aqui, das horas, dos dias, do amanhecer, do anoitecer, do virar o ano. Não tem. Mas eles nos respeitam e respeitam o nosso tempo, que eles sabem que, como vivendo na matéria, nós ainda necessitamos dessas coisas, dessa mudança de ciclo, dessa mudança de ano. Fazemos mil promessas, promessas para nós mesmos. E o que que a gente cumpre? Às vezes nada, porque são promessas da boca para fora, não é de coração. Quando Jesus fala puro de coração, é buscar essa renovação. Eu ia falar uma coisa da literatura e interrompi, não falei. Quando eu mostrei as literaturas, várias delas mostram que fulano se recolheu ao deserto, que fulano foi para o deserto, Paulo foi para o deserto, Jesus ia para o deserto, os discípulos foram para o deserto. Em vários textos tem a palavra do deserto. Por que tanto o deserto? Isso é o nosso deserto interior. Lá era um deserto físico. E Jesus sabia que o mundo todo não ia viver nesse deserto físico. Ele está falando do nosso deserto interior. Você já se olhou para dentro? Muitas vezes, no dia que a minha mentora chegou para mim num grupo mediúnico e falou assim: olhe para dentro. Eu tomei um susto. É um vazio, é um deserto, é uma escuridão. Em que ali eu ando e é eu e eu. Não tem mais ninguém. É eu e minha mente com Deus. Essa uma hora com Deus. É o momento da prece, da oração, daí você entrar para você e você olhar. Não se preocupe que você não vai ver fígado, você não vai ver baço, você não vai ver estômago, você não vai ver nada. Eu estou falando de entrar para dentro do seu espírito. Você vai ver coisas
que vão mexer com você. E você vai muitas vezes se achar totalmente indigno, como Maria de Madalena. Tem uma cena em The Chosen que eu acho muito interessante, em que quando Jesus resgata Maria de Madalena. São duas cenas que eu quero trazer para vocês. Maria Madalena é uma mulher obsediada por 7 demônios, igual diz na Bíblia. Quantos chakras nós temos? Quando eu estou assim com o público, eu faço o público responder. Mas pensem vocês aí, quantos chakras nós temos? 7. Então, cada chakra dela estava ferido, obsediado. Como é que um ser desse vive? Como é que um ser desse tem equilíbrio nos pensamentos? Não tem como. E vivia no alcoolismo, vivia no mundo dela, nos prazeres dela. E Jesus vai atrás dessa mulher. Por que que Jesus iria atrás de um espírito desse? Igual foi atrás de Mateus, de Pedro, Tiago, espíritos totalmente excluídos da sociedade. Porque Jesus, ele olha para nós, igual quando ele vai atrás de nós, ele olha a centelha divina, a potencialidade. Paulo de Tarso, ele diz para Ananias, ele é o meu vaso mais raro. Por quê? Porque ele sabe da potencialidade daquele espírito. São os seus pequeninos, somos nós. E quando ele vai atrás de Maria, essa cena em The Chosen, eu choro sempre, porque ela está entrando numa taberna, ela já tinha passado por um momento forte de obsessão. Toda vez que ela passava por esses problemas, eles prendiam ela dentro de uma cela de madeira. Aí, quando ela terminava as crises, soltava ela. E quando soltava ela, ela ia para a taberna para beber. E ela está ali comprando um vinho. E aí Jesus entra. Jesus entra numa taberna, onde nem nós entraríamos, onde os fariseus passavam longe. Jesus foi lá atrás dela. E essa cena adaptada, que eu gosto de dizer, porque é uma adaptação, mas é muito linda, e nos traz muita reflexão, ele põe a mão na mão dela. E ela fala: não me toque. O que você quer de mim? Eu não tenho o que você quer. E ela sai andando. O dono da taberna chama ela de Lilith. Ninguém sabe que o nome dela é Maria. Ninguém sabe. E ela anda com um papelzinho, que quando ela está em sã consciência, ela lê, que é uma passagem de Isaías 43:1, que ela diz: não temas, porque eu te redimi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu, que o pai dela deu para ela. Ela anda com esse papelzinho no bolso. Eu me emociono, desculpa, mas. E aí, ela naquele sofrimento, ela sai caminhando. E ela fala: me deixa em paz. Eu não quero saber de você, me deixe. E ela vai. E Jesus continua atrás dela. E Jesus grita: Maria. Se lembra aqui? Eu chamei pelo teu nome. Ninguém na cidade sabe o nome dela. E ela para e deixa cair o copo. E ela vira: você falou meu nome? Aí ele diz para ela: assim diz o Senhor, aquele que a criou, aquele que a formou. Não tema, pois eu te resgatei. Eu a chamei pelo seu nome. Você é minha. Olha o que esse homem faz. Ali ele renova tudo dela, porque ela também se coloca à disposição por causa de tanto sofrimento. Ela não aguenta mais sofrer. Mas a cena mais importante é em outra temporada,
em que ela recai, ela volta, ela tem tem um momento lá no acampamento deles em que o espírito entra totalmente, um irmão entra totalmente obsediado e tem aquela confusão, e ele olha no olho dela e fala um monte de coisas, e ela naquele momento, ela baixa a guarda, como nós já falamos atrás. Ela baixa a guarda e ele vai nela, ataca ela. André separa, ajuda e ela sai caminhando no deserto. Ela vai para a cidade. Ela some. Ela volta a beber. Ela tem uma recaída. E Jesus convoca Pedro e Mateus para ir atrás dela. E eles vão atrás dela. Acham ela. Ela está totalmente embriagada. Conversam com ela. Deixam ela dormir. No outro dia conversam com ela boa. E ela fala que não merece, que não sei o quê, e eles têm uma conversa com ela, tipo, se dê mais uma chance, e ela volta. E o encontro dela com Jesus, ela diz que ela não era digna, ela fala para Jesus, eu não te mereço, eu recaí. E ele fala, meu pai já sabia, a única coisa que eu quero sua é o seu coração. Eu sei das suas fragilidades, mais uma vez ele mostra. Eu sei da sua imperfeição. Ele está dizendo isso para ela. É muito cedo, ele chega a falar isso para ela. É muito cedo para você se cobrar tanto. Aí ela fala, mas você já me redimiu e eu caí novamente. Ele não tem problema. A gente começa tudo de novo. Vamos para Humberto de Campos, o detalhe da mensagem. Quantas vezes nós caímos, quantas vezes nós erramos, o filho pródigo, todos esses acontecimentos. Quantas vezes nós nos colocamos diante de Jesus e dizemos que não temos condições. Quantas vezes nós. E vão ter várias vezes ainda. Por isso a importância da multiplicidade das vidas, da reencarnação. Mas é importante que nessa vida, que é a mais importante para nós hoje, o momento presente, o passado já foi. Faça do seu momento presente a construção de um futuro melhor. É isso que a gente veio convocar aqui hoje. É essa renovação com Cristo. É aproveitar este momento, despertar deste momento. Importante que seja janeiro, independente que seja janeiro, que seja fevereiro, que seja março, que seja abril, maio, não é importante essa mudança de ciclo. A virada do ano novo está dentro de você. É você que vira o seu ano novo. É você que faz essa transformação. Você pode virar o ano e continuar com as mesmas amarras do ano passado. Mas você pode não virar o ano e mudar todas as amarras do ano passado, da vida passada. Porque nós temos tantas amarras de vidas passadas e temos mais ainda desta vida. O Wagner tem 60 anos e o Wagner tem um passado de 30 anos atrás, que eu me lembro, mas que eu busco todos os dias não cometer os mesmos erros. Eu busco renovar. Este é o renovar com Cristo. Quando ele diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça e por causa deles, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês. Aí ele já está falando para os discípulos. Bem-aventurados, e os discípulos hoje somos nós. Vocês, quando os insultarem,
perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Quando nós resolvemos seguir Jesus, mudar a nossa conduta, nós vamos passar por calúnias, injúrias. Eles vão tentar difamar pessoas. Aí ele vem com conforto. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. A vida futura, a felicidade não é deste mundo. São as muitas moradas. Para você que está cansado de errar, para a gente ir para o nosso fechamento, que está na hora. Para você que está cansado de errar, cansado de lutar, cansado de tentar recomeçar, é justamente a esses corações que Jesus se dirige com infinita ternura. Vinde a mim todos que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Cristo não nos chama para nos acusar, ele nos chama para recomeçar. Renovar o coração à luz da doutrina espírita é renovar o coração em um processo natural do espírito imortal. Ensina-nos Allan Kardec que o progresso é a lei divina. Nós estamos aqui para progredir. O progresso é uma condição da existência dos espíritos. Nenhum deles subtrair-se a essa lei. Questão 779. Cada um a seu tempo. Todos vamos progredir. Cada um a seu tempo. Cada um com as suas possibilidades. Olha que legal. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece um critério simples. Reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço na transformação moral. Renovar o coração é transformar-se por dentro dele um pouco. Jesus nunca desistiu de ninguém. Ele não viu pecadores irrecuperáveis, viu almas sofridas. Ele viu almas doentes, porque ele fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Somos almas doentes pelo planeta. Aí Kardec nos diz: o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas não basta, é preciso a expiação e a reparação. Está no céu e inferno. Mudar hábitos. Silenciar o orgulho são as dificuldades. Controlar os impulsos, se lembra? Muitas vezes caímos. Aí vem Paulo e nos diz: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. É a fragilidade humana. O Espírito Emmanuel nos esclarece que ninguém se renova de improviso. A transformação real é obra de disciplina e perseverança. Olha que lindo. Obra de disciplina e perseverança. Não é da noite por dia que transformamos. E aí, para a gente ir para o nosso fechamento, a renovação íntima começa no instante em que o indivíduo decide assumir a responsabilidade pelo próprio crescimento. Quem disse isso foi Joana de Ângeles, está no livro Vida Feliz. A consolação espírita sempre é tempo de recomeçar. Aí tem uma frase que está lá no túmulo de Allan Kardec, não foi ele que disse, mas tem toda uma história sobre isso, depois vocês busquem lá, que tem lá escrito: nascer, morrer, renascer, ainda progredir sem cessar, tal é a lei. A multiplicidade das vidas, a imortalidade da alma. Nascer, morrer e renascer, ainda e progredir, sem cessar. Essa frase é linda. Não importa quem escreveu,
mas ela está aí para nos trazer a reflexão. Deus nunca se cansa de nós. Jesus nunca se afasta de nós. Nós que nos afastamos dele. Aí eu vou pedir permissão e licença para ler só um texto aqui no final. Eu sempre peço uma ajuda ao espírito amigo que me ajudou a montar essa palestra, me trouxe o tema e aí ele me trouxe essa fala que eu achei muito legal. Eu fiz algumas adaptações aqui, pedi para ele, mas a gente ir para o nosso fechamento. Renovar o coração, um chamado de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus com infinito, todos nós, em algum momento da vida, sentimos o coração cansado, cansado de errar, cansado de lutar, cansado de tentar recomeçar. Jesus, com infinita ternura, nos convida. Se lembra? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Renovar o coração à luz da doutrina espírita é compreender que o progresso é lei divina. Allan Kardec nos ensina que ninguém está condenado ao erro, pois todos caminhamos rumo ao bem. O esforço contínuo. Renovar o coração não é um ato brusco, é um processo feito de pequenas conquistas, de quedas e recomeços, sempre amparados pela misericórdia de Deus. Nunca estamos só. Emmanuel nos consola ao lembrar que ninguém se transforma de um dia para o outro, mas a cada esforço no bem é passado seguro na direção. Joana nos convida ao autoconhecimento, ao autocuidado, ao auto-amor, ao auto-perdão, à responsabilidade amorosa de crescer, sem culpa, sem desespero, com paciência e esperança. A esperança é amiga da fé. Que possamos sair daqui mais leves, confiantes de que sempre é tempo de recomeçar, pois Jesus jamais desiste de nós. Senhor, nos ajuda a renovar o coração. Transforma nossas dores em aprendizado, nossos erros em lição e em nosso cansaço e o nosso cansaço em esperança. Que possamos recomeçar hoje, confiando no teu amor, na tua sublime misericórdia. Quando Jesus disse: Não buscai tesouros aqui, porque o ferrugem, as traças e os ladrões roubam. Busquem seu tesouro no céu, na vida futura. Os pássaros comem. Imaginem vocês que são filhos de Deus. Os lírios se vestem muito melhor do que Salomão. Imagine vocês que são filhos de Deus. Que possamos colocar a nossa túnica da esperança, da fé e do amor e do perdão, da simplicidade. Que possamos renovar os nossos corações pelo amor, não pela dor. Pois somos filhos de Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Não é a única inteligência. Deus nos deu a inteligência, a capacidade. É essa mensagem que eu vim trazer para vocês hoje. A capacidade que temos de só erguer, de buscar, de renovar dentro de nós. Mas para isso temos que fazer ainda olhar para dentro, buscar o nosso interior, buscar a renovação dos nossos corações pela nossa alma. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações. Agradeço imensamente
Gabriela, que trabalhou, ficou aí vibrando para que desse tudo certo, para que houvesse clareza nas palavras. Ao convite da nossa irmã Cibele, ao convite dessa casa, de André Luiz, que nos traz muito esclarecimento da vida espiritual. Como devemos nos comportar, como devemos renovar os nossos corações. E a Jesus e ao nosso Pai amado. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e que a paz de Jesus esteja em vossos corações, renovados a cada dia, esse esforço contínuo. Muito obrigado a todos.